Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, cante comigo. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém? Graças a Deus, que bom poder dividir esse momento com vocês. Deixa eu tirar o efeito da voz, aí você consegue me escutar com um pouco mais de naturalidade. Pessoal,
Esse é um momento que é muito especial para mim. Ontem, um grande amigo meu, uma pessoa maravilhosa que Deus permitiu que nós fôssemos amigos, completou mais um ano de vida e esse foi um aniversário todo especial para ele. Todos nós oramos muito pelo Robson. E que bom que o Robson está podendo comemorar esse aniversário hoje. E a Ju me contou que enquanto o Robson estava na UTI, ele se lembrou várias vezes de uma canção. Eu vou tentar cantar aqui agora. O Robson é um cara muito especial, foi a primeira pessoa que me acolheu quando eu cheguei à vila, uma das primeiras amizades que eu fiz. E que bom, Robson, que a gente pode compartilhar essa canção hoje. Deus é fiel. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou. Guia-me por teu amor, ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel. De ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça. E onde a graça tu estás, se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade, ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida busque a ti, e se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor,
de ti eu preciso. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Bom, hoje também eu vou me acostumar com isso. Por favor, tolere um pouquinho. Hoje também é Dia das Mães e eu queria cantar uma canção especial para elas, tá? Eu acredito que a maioria das mães, assim como a minha, são pessoas que tornam a nossa vida muito melhor. Quando eu contemplo o jeito que minha mãe me olha, quando eu vejo como quando minha mãe sorri para mim, isso mexe tanto com o meu coração. E a parte mais linda e encantadora é que elas fazem isso simplesmente porque elas nos amam. Então, eu queria cantar uma canção para você que é mãe, ou para você que gostaria de estar com a tua mãe nesse momento e às vezes não está. Quem sabe depois dessa live, desse momento que a gente está tendo aqui, não é uma oportunidade para você ligar para ela e falar: mãe, lembrei de você de uma maneira tão especial e eu queria dizer que você faz a minha vida muito melhor. E quando eu vejo o brilho do teu olhar, mãe, é como se o céu se abrisse para mim e eu pudesse viver com você de uma forma toda especial e completa. As mães. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, e até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalme e me dá forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalme e me dá forças pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, e até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalme e me dá forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalme e me dá forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalme e me dá forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que
que me acalme e me dá forças pra encarar tudo. A todas as mães, muito obrigado. A todas as mães, muito obrigado por vocês existirem. Que Deus acompanhe os passos de vocês. Que Deus as abençoe muito e continue fazendo vocês bênção aqui nessa terra, tá? Bom, nós vamos cantar aqui mais uma canção. Eu vou até trocar aqui de timbre de instrumento. Nós vamos fazer uma canção que eu gosto bastante. Acredito que você também. Vamos lá. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, faça a tua vida cada vez melhor, que Ele faça chover bênçãos do céu sobre a sua vida. Foi maravilhoso tudo que a gente pôde ouvir, tudo que a gente pôde viver hoje. Como é precioso poder viver em comunidade e eu louvo muito a Deus pela sua vida. Boa noite, família da Igreja Presbiteriana da Vila Guilherme. Eu acho que talvez tivemos alguma intercorrência com a transmissão do César e suas músicas, mas de qualquer forma eu tive a tarefa aqui de iniciar uma saudação, boa noite para todos os lares, para todas as famílias que estão nos assistindo. Recebam o nosso cumprimento, o nosso abraço, o nosso amor fraterno. Que a paz do Senhor Jesus visite a cada coração nesta noite. Bom, nós vamos ler o texto de Isaías 49, versículos 15 e 16. E o povo disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Suas vidas estão sempre diante de mim, disse o Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta oportunidade de culto. Receba a nossa adoração, receba a nossa melhor intenção de te cultuar, de te adorar, de ouvir a tua voz através da palavra ministrada. Te agradecemos por tua misericórdia, por tua graça, por tão grande amor vindo através de Jesus. Te agradecemos pela cruz de Cristo, que nos redime de todos os pecados, e através do seu sangue nós podemos falar contigo. Receba esta oração, ó Deus, e receba, ó Pai, a nossa gratidão em especial hoje, pela vida de todas as mães, que o teu amor, a tua direção, a tua face, a tua mão estendida esteja, ó Deus, sobre o coração de todas as mães. Que possamos, ó Deus, a exemplo de Ana, exercitarmos a oração fervorosa e entrega dos nossos filhos, como ela fez de Samuel a ti, Senhor. Que possamos, a exemplo de Maria, fazer o exercício da resiliência e amor. Que possamos, ó Deus, a exemplo de Eunice, exercer o ensino intencional do seu filho Timóteo, por exemplo. Ó Pai querido, acolha o nosso coração de mãe. Ajude-nos, ó Deus, a ter sabedoria para discernir a tua palavra e aplicá-la à mente e alma dos nossos filhos. Que possamos ser essa ponte, ó Deus, essa ponte vinda dos altos céus, para esse exercício de maternidade tão lindo que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela vida de todas as mães. Alcance todas as mães, ó Deus, da nossa igreja. Todas as mães que nos assistem. E que o Senhor possa, ó Deus, nos usar como sal e luz para a vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus, receba essa oração, ó Pai. E receba o nosso amor por Cristo, com perdão das nossas falhas. Amém. Vamos agora ouvir a palavra do pastor Alexandre. Mas pela graça de Deus, aqui estamos, né, para cultuarmos, adorarmos ao nosso Deus. Aconteceu algum problema na transmissão. O César não conseguiu conectar o Facebook, por isso a gente atrasou um pouquinho no começo da mensagem, e também em relação às músicas, né? A gente teve aí um probleminha
Então, nós vamos aqui direto para nossa mensagem, tá joia? Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial da parte de Deus para o seu coração. Mês de maio sempre é um tempo muito importante aqui na Igreja da Vila, porque é um tempo onde a gente separa para pensar um pouquinho sobre família, sobre sermos essa instituição tão importante que nós temos hoje em dia. E ela é tão importante, tão fundamental para as nossas vidas, que veja, a gente tem um dia especial na qual nós comemoramos os elementos dela, né? Por exemplo, hoje é Dia das Mães, em agosto Dia dos Pais, depois nós temos o Dia das Crianças, festas onde a gente lembra um pouquinho do amor que esses elementos têm dentro e os seus papéis dentro desta instituição tão importante que a gente chama de família. Agora, ao mesmo tempo que ela é preciosa, ela pode ser fonte de muita tensão nas nossas vidas. Há muitas questões a resolvermos como família, resolvermos como casal, como pai, como filho. Há muitos desencontros que precisam ser reorganizados para que, de alguma maneira, essa vivência dentro das nossas casas aconteçam de uma maneira saudável, né? Não perfeita, mas pelo menos saudável. Por isso que nós paramos um pouquinho, então, para pensarmos nesse tema. Deus abençoe esta bagunça, não, Deus abençoe esta família. Nós queremos falar um pouquinho, então, dessas tensões familiares que muitas vezes não aparecem nas fotos, nem nos vídeos, nem nas postagens do Facebook ou de qualquer outra rede social. E aí nós pegamos os problemas e os colocamos debaixo dos tapetes, o que é um grande risco e um grande perigo para enfrentarmos ou para lidarmos futuramente. Se não lidamos agora, vamos lidar de forma muito forte, talvez muito mais complicada no futuro. Bem, eu tenho usado essa imagem aqui desde a semana passada para descrever um pouquinho a ideia ou o ideal que tínhamos de família perfeita. No mundo moderno, nos anos 50, 60 do século passado, este era o ideal de família, onde todos reunidos em torno da mesa, comendo um bom jantar, desfrutando uma boa refeição, se dava de forma muito ordeira. Olha que coisa bonita, né? Não tem bagunça, os pratos na posição correta, até um bebê, em vez de estar chorando, está rindo, as crianças sem tablets na mão, podendo se divertir com o jantar, ao invés de serem distraídas com um vídeo, né? Um vovô, uma vovó corretamente, um pai bem vestido, um filho mais velho correto e uma mãe ali toda boazinha, prendada, cuidando das crianças menores. Que família incrível que a gente tem aqui nessa descrição. Só que ela não é a real. Essa é a propaganda de margarina, né? Onde parece que todo mundo acorda feliz, vive feliz, almoça feliz, janta feliz e vai dormir feliz. Essa não é a família real. Por isso que eu acho que no começo dos anos 2010, a segunda década dos anos 2000, pintou uma série que foi extremamente polêmica, engraçada e com muita audiência, que é a Modern Family, família moderna, mas eu acho que ela é a pós-moderna, né? Onde descreve os desencontros de uma família extremamente diferente daquela família dos
do século passado, dos anos 50 e 60. A gente tem um pai casado com uma moça depois do divórcio, mais nova, que é a sua filha, na qual ele tem 2 filhos, e ela é latina, e esses 2 filhos desse sujeito são mais novos do que os seus netos, que tem como tio um homem casado com um outro homem, uma família homossexual, que adotaram uma criança asiática. Olha só que coisa, né? Assim, bem diferente daquela primeira foto. O que parecia ser arrumadinho, tudo certinho, aqui se transformou numa grande confusão, né? E é nessa família real que a gente está pensando. Onde as pessoas se encontram e se desencontram, vivem os seus dilemas, as suas disfunções. E é nessa família que a gente talvez conviva de forma muito mais séria, próxima a cada um de nós. Diante disso, então, eu quero fazer uma oração a partir dessas minhas mensagens, pedindo para que Deus abençoe de forma concreta, não a sua família assim, porque ela não é assim e nunca o será, mas uma família assim, com os seus problemas. Talvez os seus problemas e dilemas sejam diferentes dos problemas e dilemas dessa família, mas ela também pode ter as suas bagunças, os seus problemas. E é nessa família que a gente precisa da bênção e do cuidado de Deus, porque essa é a nossa família real. E ainda mais nós convivendo em tempo de pandemia, desse isolamento social, onde os nossos contatos estão muito restritos às casas, às famílias, é que a gente vai precisar ter algumas posturas bem desafiadoras para a construção de um relacionamento, um ambiente minimamente saudável. Eu trouxe para vocês semana passada uma reportagem do jornal Estado de Minas, de 5 de abril de 2020, né, do mês passado, onde ela fala sobre a convivência familiar na quarentena e como esses laços estão sendo colocados à prova. Diz a reportagem que um filósofo importante, professor doutor, chamado Adriano Vaz Serraz, ele é professor, ou foi professor da Universidade de Coimbra, disse certa vez assim: a família tem como função primordial a de proteção, tendo, sobretudo, potencialidades para dar apoio emocional, para a resolução de problemas e conflitos, podendo formar uma barreira defensiva contra agressões externas, ajudando a manter a saúde física e mental do indivíduo, por constituir o maior recurso natural para lidar com situações potenciadoras de estresse associados à vida na comunidade. Então esse professor doutor diz que a família, então, tem um papel fundamental como um ambiente saudável de proteção, um ambiente saudável de defesa para um mundo estressado que vivemos aí fora. Mas convenhamos, a gente está vivendo mais em família. Estamos mais tempos juntos. E como essas posturas, às vezes, são extremamente desafiadoras para nós. É isso que o jornal vai continuar a dizer. É nesse momento em que o mundo luta contra a pandemia do novo coronavírus, é que a visão deste professor, doutor, nunca foi tão preciosa e tão precisa na esfera da construção da família. Se a gente pensar que existem milhões de pessoas obrigadas a se isolar ou confinar dentro de suas casas, o real significado desse laço criado pelo ser humano, pelo homem, nunca foi tão necessário. E ele foi colocado abruptamente à prova. E para milhões e milhões de pessoas, essas relações e essas atitudes estarão à prova.
Está à prova a mim, no meu cuidado para com a minha família, da minha família para o cuidado para comigo, a sua família para a construção de um cuidado mútuo. É por isso, então, que semana passada a gente conversou um pouquinho sobre a bagunça da incompatibilidade. Infelizmente, aqueles sonhos que temos, às vezes, das pessoas se alinharem o tempo todo, é uma grande mentira. Em todo lar, em toda família, há diferenças, e às vezes não diferenças simples, como imaginamos, mas aquelas que são extremamente profundas e significativas e que com o passar do tempo vão se tornando insuportável. E o problema é que isso pode trazer muita instabilidade para a construção dos laços familiares. E então, partindo do texto de 1 Pedro, semana passada a gente falou um pouquinho sobre essas questões e como é que nós devemos lidar com esses problemas da incompatibilidade, principalmente lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque dia após dia nós temos experimentado o cuidado dele para com a gente. Hoje a gente vai falar de um outro problema. Se o problema da incompatibilidade se dá por causa, às vezes, da história, do temperamento, da cultura, da cosmovisão da pessoa, hoje nós vamos falar da negligência. E o problema da negligência é que ela não é algo ligado somente à nossa personalidade, mas tem a ver também com omissões que vamos permitindo surgir na história da construção familiar ao longo do tempo. Portanto, a negligência, esse tema, vai demandar da gente muita, mas muita atenção para que o nosso lar caminhe extremamente bem. Antes de entrar num texto bíblico propriamente dito, a minha pergunta vai ser inicial: quais os principais títulos de negligência familiar? Eu quero apontar aqui 6 negligências familiares. De novo, se eu fosse levantar os principais tipos, tanto de incompatibilidade como de negligência, a gente ia ficar aqui a noite afora. Então eu vou me permitir citar 6 como exemplo e você pode encontrar outros problemas de negligência na sua casa, mas de forma especial dentro do seu coração. A gente vai combinar um negócio aqui agora. Essa mensagem não é para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, nem para os seus pais. Essa mensagem é para você, tá bom? Combinado? Então você vai ter que perceber quais são os erros dentro do seu coração que precisam ser corrigidos. Talvez a primeira negligência seja a negligência afetiva. Aquela ausência de carinho, de coisas simples, como, por exemplo, partilhar uma refeição. O poder compartilhar do choro ou de uma alegria. A negligência afetiva se dá quando nós não conseguimos, por exemplo, celebrarmos boas datas nas quais a gente lembra com muita alegria, com carinho. A falta, talvez, da negligência afetiva se dê quando, por exemplo, a gente não consegue trocar um abraço. A gente não consegue dar um beijo, um carinho. Sim, para as pessoas que estão dentro da nossa casa, às vezes essa negligência é muito sentida e você precisa se cuidar em relação a isso. Uma segunda negligência que eu quero apontar aqui é a negligência cuidadora. Eu vou contar um segredo para todos vocês. Não espalhem, tá bom? Só coisa aqui entre nós. Eu caí na rua na quinta-feira. Olha só que coisa boa. Eu fui até o supermercado aqui em Bariri e quando andando na rua, para entrar no meu carro, eu tropecei num buraco e caí. Quem acompanhou um pouquinho a semana retrasada sabe que eu torci o pé direito. E agora, nessa quinta-feira, eu torci o pé esquerdo. Imagina um homem de 115 quilos
no chão da rua, com muita dor no pé e o pé parecendo uma forma de pão. Eu não tive a menor dúvida em saber de alguém que iria cuidar de mim quando eu estava precisando nesse momento. Peguei o meu telefone, liguei para a Lorena e disse: Lorena, por favor, venha me buscar aqui na rua, porque eu tô com o pé torcido e eu não consigo nem dirigir o carro. Sim, a Lorena se fez presente. Às vezes, nessa ideia de negligência cuidadora, a gente precisa repensar as nossas posturas para nos posicionarmos de tal maneira que a gente vai ser benefício para o outro. Uma terceira negligência que eu quero apontar é a negligência cooperativa. É essa coisa da cumplicidade nas tarefas do lar. E assim, essa negligência não acontece aqui em casa. Tá? Isso é coisa aí da casa de vocês, esse negócio de às vezes não ajudar a lavar a louça, às vezes não cuidar de casa, não ajudar a cuidar do Davi. Essas coisas não acontecem aqui, viu? Nem precisem perguntar para Lorena. Aqui em casa tá tudo bem resolvido isso. Aqui é uma maravilha. Gente, essa negligência, às vezes cooperativa, fere muito aos membros da nossa família que às vezes a gente nem percebe. Cuidado com isso. Uma outra negligência que eu quero apontar aqui para vocês é a negligência formativa. E aqui, assim, eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre as questões de formação, ou dinheiro, por exemplo, que você gasta na sua formação. Ok, você deve investir na sua vida, mas essa formação e essa grana investida não pode gerar um afastamento familiar a ponto de você não investir na vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos ou de quem são os membros da sua casa. Cuidado! Cuidado com essa negligência de você pensar só em você e se esquecer dos outros. Uma quinta negligência é a negligência disciplinar. É aqueles indivíduos que não conseguem perceber em si mesmo falhas que devam ser corrigidas ao longo da sua caminhada. Eu estava conversando com a Lorena ontem um pouquinho, enquanto a gente estava jantando, o quanto tempo que a gente tinha de namoro e como foi que nós mudamos ao longo desses 20 anos que a gente está junto. Não foi só o cabelo e nem só o peso, mas a gente mudou também de personalidade. A gente estava conversando, ou melhor, de visão de mundo. A gente estava conversando como é que a gente era mais jovem e a gente encarava as histórias, tanto das pessoas como as nossas. Essa negligência disciplinar não te permite crescer e evoluir com os seus erros, ou com as chamadas de atenção, ou os ensinos que as pessoas lhe oferecem. Mas não só isso. Essa negligência disciplinar pode relacionar-se também para com outros membros da nossa casa. E aqui eu estou pensando na relação pai e filhos, na qual os pais preferem se omitir ao corrigir os seus filhos. Por exemplo, um pai que nunca disse não para um filho ou uma filha. Um pai que nunca se opôs àquele estilo de vida que o filho ou a filha estão levando. Há necessidade de pais se posicionarem de tal maneira para que deixem bem clara quais são as possibilidades, quais são as regras, qual é o funcionamento do lar, de uma boa educação. Em segundo lugar, esses pais devem se posicionar de tal maneira que percebam quando há desvios nesses ensinos ou nessas práticas. E em terceiro, serem capazes e maduros o suficientes para corrigirem a esses filhos. Se você está optando em não corrigir os seus filhos, eu quero dizer que você está sendo negligente dentro do seu lar. Há uma necessidade muito forte
de você deixar muito claro quais são os limites, fiscalizar esses limites e corrigir quando esses limites são ultrapassados. Se você for um adulto infantilizado, você não é capaz de fazer isso. Por isso, meu desafio é que você amadureça e abandone esse tipo de negligência. A Bíblia convida os pais a corrigirem os seus filhos, assim como Deus nos corrige ao longo da nossa caminhada. Isso não é demonstração de ausência de amor, muito pelo contrário, é porque amamos é que nós conseguimos fazer com muita seriedade e serenidade a disciplina na vida de nossos filhos. E a última negligência que eu quero apontar aqui é a negligência espiritual. É interessante que uma das coisas que a igreja presbiteriana, por sua tradição reformada, faz é batizar os seus filhos. E uma das perguntas que o pastor, quem está conduzindo a cerimônia, faz aos pais é: você promete orar com os seus filhos todos os dias? Você promete ensiná-los a ler para que eles possam ler a Bíblia? Você promete trazê-los de forma séria à igreja para que eles aprendam a respeito do Evangelho? Olha, eu tenho 20 anos de ministério e eu nunca ouvi alguém dizendo: não, isso eu não vou fazer. Eu sempre ouço assim: sim, eu prometo, sim, eu prometo, sim, eu prometo. Até passar um mês, 2, e essa prática sendo abandonada ao longo da caminhada da formação de uma criança. Nós nos preocupamos de forma muito, muito importante com muitas áreas da vida, como a formação, como os cursos, e você deve fazer isso. Mas quando a gente fala de incentivar a espiritualidade, parece que nós temos um ponto bem fraco aí. Talvez porque a gente ache que a espiritualidade é algo superficial, paralela, é algo desnecessário para a vida. Porque se a gente levasse a sério mais a espiritualidade, talvez a gente se dedicasse de forma muito mais intensa na educação das pessoas, dos membros do nosso lar, para que eles aprendessem um pouco mais sobre Jesus e sobre as práticas que Deus assim requer de nós. A Vila aqui está muito preocupada com isso. E as nossas líderes, Lorena e Carla, têm convidado as professoras para gravarem vídeos bem legais, e o André tem editado, subido no YouTube, e todo o domingo a gente tem lições para que você possa, de uma forma mais facilitada, ensinar os seus filhos e filhas a amarem e servirem a Jesus. Faça uso dessas ferramentas, mas não só isso. Tenha a intencionalidade de você abrir a Bíblia, ler a Bíblia com os seus filhos e orar com eles. E quando voltarmos aos encontros, ter a intenção forte, clara e uma determinação familiar de frequentar os nossos encontros semanais. Bem, saiba que a única coisa que vai te manter em pé ao longo da sua caminhada de vida, segundo Mateus capítulo 7, é a espiritualidade baseada em Jesus. Porque pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir o raio e a casa não vai cair. Você acredita em Jesus? É isso que ele pede para que você faça dentro da sua família. Construa uma base espiritual muito, muito importante. Ale, para. Isso é papo de pastor chato. Ah, que coisa, eu parei no domingo, estava assistindo um monte de live, teve live do Rei Roberto, teve live do Daniel, um monte de live, eu parei para ouvir, pô, você vem me bater. Para você não achar que isso é coisa minha, eu trouxe uma outra reportagem muito interessante do Correio Brasiliense, do dia 19 de abril de 2020, há 15 dias. Ele fala de uma face cruel da pandemia. E sabe qual é a frase cruel da pandemia? O abandono de idosos. Isso está assustando o mundo. E para que você não acredite que isso é coisa de brasileiro, o Correio Brasiliense mostra isso acontecendo no Canadá, isso acontecendo na Espanha, na Itália, nos países europeus e acontecendo também aqui no Brasil. Olha só o que ela diz: metade dos óbitos provocados pela Covid-19 na Europa, na Itália, na Espanha, na França, na Irlanda
e na Bélgica ocorreu dentro de asilos. O relatório foi divulgado lá em Londres. Morte de 31 idosos no caso da residencial Heron, lá no subúrbio de Dorval, a 15 quilômetros de Montreal. No Canadá, um lar de idosos sofreu com a pandemia e 31 idosos lá dentro faleceram. E sabe o que estava acontecendo no Canadá? Os funcionários dessa casa de idosos simplesmente optaram em não ajudar mais essas pessoas. Elas não estavam indo trabalhar, elas não estavam indo ajudar. E deixaram uma parte frágil da nossa comunidade, que são os idosos, morrerem. O abandono de pacientes deixou o Canadá, o abandono de pacientes deixam o Canadá em estado de choque. Não é possível que isso esteja acontecendo. Lógico que é. Lógico que é. Nós negligenciamos tanto. Por que não vamos negligenciar nessa área também? É possível. Nada do que é humano nos assusta. Talvez, e só talvez, tudo isso esteja acontecendo por causa de uma postura que temos em relação ao entendimento do que é o amor. O que é amor de verdade? Quais são os laços que nos unem? A gente é muito influenciado por um pensamento grego baseado numa deusa chamada Afrodite. Afrodite era uma deusa cultuada no mundo grego. O seu culto se iniciou em Creta, mas ele se estabeleceu de forma muito forte, tendo o maior templo a essa deusa construído na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto se adorava muito a beleza, tanto é que essa cidade possuía, né, 2 templos importantes. O primeiro para Apolo, para a beleza masculina, mas ele não era tão importante, mais um segundo templo, o templo da deusa Afrodite. Esse templo ficava na acrópole da cidade, onde muitas pessoas convergiam do mundo grego até Corinto para cultuar a deusa Afrodite. Ela era uma deusa adorada num festival chamado Afrodisia. Olha que interessante. Era uma adoração na qual as sacerdotisas do templo de Afrodite saíam dos seus locais de culto e andavam pela cidade se deitando com homens, cobrando um valor para isso, e tudo que elas arrecadavam elas traziam até a deusa Afrodite e dizia: este é um tempo de adoração, de afrodisia, da nosso festival, e vamos reformar aqui esse templo. O amor para um Corinto é muito parecido com o amor que é oferecido pela afrodisia. Esse festival gerava uma ideia de um amor altamente egoísta, narcisista e um amor de relação de prazeres apenas. Bem, para que você entenda melhor esta questão, Lorena, você consegue pegar o meu caderninho vermelho, por favor, que eu fiz umas anotações ali bem importantes sobre essa deusa, tá bom? É o seguinte, essa deusa, ela tem algumas questões da sua história que eu quero apontar para vocês. A primeira questão que eu quero apontar para vocês é em relação ao seu nascimento. O que acontece é que Afrodite nasce em 2 histórias. Eu vou destacar uma só, a mais antiga, na qual os órgãos genitais do pai de Cronos é cortada pelo seu próprio filho. Cronos
num movimento ali bem violento, corta os órgãos genitais de seu pai Urano e os joga no oceano. E essas genitais caem na encosta de Creta e da espuma desse oceano que recebe essas genitais nasce Afrodite. E ela é uma deusa, ela é um ser tão bonito, que Zeus decide levá-la para Olimpo, transformando-a numa deusa. O problema é que Afrodite vai dar problema no seu casamento. Porque é o seguinte, Zeus tem medo da beleza de Afrodite. Ele diz, essa mulher, essa deusa, de tão bonita que é, vai me causar problema. E não deu outra. Hera, a esposa de Zeus, expulsa o seu próprio filho Hefesto do Olimpo. Hefesto é o deus dos ferreiros. Ele era aquele cara que trabalhava com ferro, o deus que inspirava os homens a trabalhar com ferro. Ele, então, longe do Olimpo, decide se vingar da sua mãe Hera e aprende num trono mágico construído por ele mesmo e diz que só libertaria Hera se casasse com a Afrodite. Zeus, por amar a sua esposa, então dá Afrodite por casamento a Hefesto. Bom, ela não é feliz no seu casamento. Ela não queria casar porque Hefesto era feio. Diz a mitologia que ele tinha algumas deficiências e tal. Bem, a Afrodite se entrega a seus amantes. Ela tem inúmeros amantes, inclusive o próprio Zeus. Ela tem Ares. Ares é o principal amante de Afrodite. E de Ares ela tem um filho, Fóbis. Daí vem a palavra fobia. Olha que interessante. É de uma relação adúltera que nasce todos os medos do ser humano segundo a mitologia grega. Então, a vida de familiar de Afrodite é marcada por inveja, por tramas, por busca do próprio interesse. Aí, se só isso não fosse complicado, ela tem uma personalidade extremamente difícil. Ela é vingativa. Você já deve ter ouvido falar de Narciso e de como ele morreu, olhando-se para a própria face num espelho d'água, ele morre afogado tentando se beijar. O que acontece é que Narciso não se apaixona por Afrodite depois dessa investir sobre a sua vida. E então, por raiva de Narciso, Afrodite joga uma praga sobre ele, dizendo que ele iria se apaixonar por si mesmo. E isso leva à morte. Mas não só isso. A Afrodite ela é vingativa, por exemplo, quando ela reage a Hipólito. Hipólito era um adorador, não era um deus, era um ser humano. Ele era adorador do deus Artemis. E por causa disso ele decidiu ser casto. Ele disse, eu vou entregar a Artemis a minha ausência de relação sexual. Essa vai ser a minha adoração. Só que ela é apaixonada por Hipólito. E ela quer se deitar com esse sujeito. E ele se nega. Bem, o que ela faz, então, é pedir para que uma praga seja jogada sobre esse sujeito, Hipólito, e faz com que a sua madrasta, Fedra, se apaixone por ele. Só que ele também nega a sua madrasta, dizendo que ele não poderia fazer isso por vários motivos. E então ela adoece e se mata. E antes de se matar, ela deixa um bilhete mentiroso dizendo que Hipólito havia abusado dela e por isso ela havia cometido suicídio. O pai de Hipólito, Teseu, não teve a menor dúvida. Fez um acordo com outro deus e enquanto Hipólito estava passando perto do mar, esse deus empurra o carro de Hipólito ao mar e ele morre afogado. Vingança por não ter a sua paixão, seus desejos correspondidos. O que falar da sua participação
na batalha, na história de Troia? Bem, a Afrodite tem participação fundamental para o acontecimento da guerra. Porque Paris foi escolhido para determinar qual seria a deusa mais bela. E as deusas faziam promessas a ele. E uma das promessas que Afrodite fez foi: olha, eu te ofereço o amor do ser humano mais belo que possa existir, e você vai ter esse ser humano como sua esposa. E então ele escolhe Afrodite como a deusa mais bela. E ela então faz com que Helena se apaixonasse por Paris, a filha do rei Menelau, trai o seu esposo e se encanta por Paris. E por causa disso, por causa dessa paixão adúltera, uma cidade inteira é destruída. Crianças são mortas, mulheres são assassinadas. Uma cidade acaba, a cidade de Troia. Percebam que para a deusa Afrodite há uma marca de amor interessantíssima. Inveja, vanglória, orgulho, maldade, egoísmo, ira, amargura. Quando pensa em amor, para Afrodite você pensa nesses elementos. Corinto, quando ouvia falar de amor, eram essas marcas que ele desenvolvia para mostrar o que é amor. Um movimento autocentrado. Ele só pensa em si mesmo. Quando eu penso em amor, eu penso em mim, em meus desejos, em minhas paixões, em minha satisfação, no que eu ganho com isso. E é no meio disso tudo que nós temos o poema que o apóstolo Paulo escreve falando o que é o amor. E ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não tem inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata. O amor não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente e nem guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê. O amor tudo espera, ele tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino. E a vida fazia sentido, o meu raciocínio se dava como menino. Quando eu me tornei homem, adulto, crescido, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. É nesse mundo confuso de relações amorosas, influenciado altamente pelo pensamento de Afrodite, é que Paulo vem na contramão e diz: não, como cristãos,
nós temos outras práticas de amor. E eu acredito que esse texto nos ensine muito sobre como nós não negligenciarmos aqueles a quem dizemos que amamos. E a primeira prática, eu acredito que é desenvolvermos a percepção da precariedade do substantivo, ou melhor, dos substitutivos. É engraçado como a gente vai colocando prioridades ao longo da nossa vida. Eu preciso me formar, eu preciso ter aquele curso, eu preciso conquistar aquela promoção, eu tenho que ter reconhecimento, as pessoas precisam me verem que eu faço sucesso. Em detrimento a tudo isso, a gente vai abandonando aqueles que mais amamos. Os substitutivos às vezes se tornam titulares em nosso coração. Por isso que Paulo começa dizendo: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu tiver o dom da profecia, se eu souber todos os mistérios, se eu tiver todos os conhecimentos, se eu tiver até mesmo uma fé que as pessoas me reconheçam como alguém poderoso para transportar um monte de um lugar para o outro, se eu não tiver amor, eu nada vou ser. Sem amor, eu e você vamos ser consumidos por um vazio que vai nos destruir de dentro para fora. Você acredita de quanto o amor é necessário para a sua vida? Você consegue perceber ele como um elemento extremamente importante para a sua vida? Pois bem, se sim, que tal desenvolver uma visão mais crítica para com a cultura que nos cerca, a tal ponto de que as coisas que nos são oferecidas não podem valer mais do que o amor que nós temos dentro das nossas casas? Que as possibilidades que eu ganho ao longo do meu viver não são mais valiosos que a vida dos meus filhos? Que as possibilidades de amores que eu tenho ao longo da minha jornada não são mais interessantes do que os amores que eu tenho da minha esposa ou do meu esposo? Sem amor, a gente não é nada. Por isso desenvolva uma visão mais profunda a respeito dos imperativos bíblicos. Quando ela diz: esposa, amem os seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. Pais, amem aos seus filhos. Filhos, amem aos seus pais. A gente vai tratar daqui a pouquinho, e o modelo desse amor é Jesus. O amor no cristianismo é aquele que faz você se despir, se entregar em favor do outro. E isso sem interesse pessoal. Amar até quem não tem absolutamente nada para nos oferecer. Você quer cuidar de forma importante da sua casa? Cuidado com os substitutivos. Não deixe que eles tomem conta do seu coração de forma prioritária. Eles só são substitutivos. Os principais estão debaixo do seu teto, dentro da sua casa, com quem você divide uma comida, um sono, um programa de televisão, um culto no domingo à noite. A segunda dica que eu quero deixar para vocês é que para vencermos a negligência, nós precisamos desenvolver práticas inerentes àqueles a quem dizemos que amamos. Deixa eu tentar dizer isso de uma forma mais clara. Nós devemos ter práticas intencionais na direção daqueles a quem nós dizemos que amamos. Eu sei que foi vendido pra gente que amor é sentimento. Que amor é aquela coisinha bonitinha que a gente sente aqui no estômago, um friozinho no coração, quando a pessoa amada passa perto de nós.
Não, não, isso montanha-russa pode te dar. Amor não é isso. Amor, na verdade, são práticas intencionais em direção ao outro. Sentimentalismo é amor de Afrodite, na qual você só pensa em si mesmo, na qual você está preocupado com as suas realizações e as suas satisfações. Para o amor cristão, nós temos que ser intencionais nas práticas, em direção à vida do outro. Cuidado, não deixe a vida no ponto morto, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cuidado com isso. Tenha intenções. E aí eu quero destacar algumas dessas intenções que o apóstolo Paulo nos aponta. A primeira, procure estabilidade, gerar estabilidade e segurança dentro do seu lar. É engraçado como nós, às vezes, nos permitirmos sermos geradores de insegurança, de medo, dentro das nossas casas. Paulo começa dizendo, o amor é paciente, o amor é bondoso. A paciência aqui é a ideia de longo ânimo, isto é, longa força, longanimidade. É com o tempo passando e eu permito estar respirando ao lado das pessoas que eu estou convivendo dentro da minha casa. Conta a história que certa vez um pai de família orou pedindo paciência para Deus numa manhã, dizendo, Deus, por favor, me faz ser um homem mais paciente. E ele foi tomar café na sua casa. E a criança que estava tomando café com ele, um dos seus filhos, bateu a mão no achocolatado, não vou fazer propaganda aqui, se quiser fazer propaganda, a gente conversa depois, e derrubou todo o chocolate no terno daquele sujeito. E ele teve que trocar o terno. Ele pegou o carro, e quando ele chegou na esquina da casa, estava um trânsito horrível. Se ele tivesse saído 15 minutos antes, quem é paulistano sabe disso, ele não teria pego aquele trânsito. Mas porque ele atrasou em ter que trocar o terno, é que ele pegou todo aquele trânsito. Chegou no trabalho, aquela pessoa mais chata que ele tenta evitar todos os dias, cruzou com ele e disse, bom dia! E ele respondeu, bom dia, com aquela pergunta, tá tudo bem? E a gente sabe que às vezes a gente cruza com as pessoas e perguntamos se tá tudo bem sem esperar a resposta. E a pessoa respondeu e despejou sobre ele um monte de crítica, um monte de problema, um monte de reclamação. Ele foi almoçar e quando ele estava almoçando, o chefe chegou e disse, eu queria conversar com você sobre a nossa reunião das 3 horas da tarde, enquanto a gente almoça. Ao voltar para casa, ele descobre que o seu filhinho está com um pouquinho de febre e ele precisa levá-lo até um pronto-socorro, ao invés de descansar, pegar uma fila enorme de um PS infantil. E quando ele termina o dia, ele falou, Deus, eu só pedi um pouco de paciência. E Deus respondeu, eu te dei todas essas coisas para você desenvolver paciência. Porque tem gente que acha que a gente aperta um botão e a gente vira paciente. Não, mas a gente tem mais paciência. Não é nada disso. Paciência não surge apertando um botãozinho, mas ela é desenvolvida no dia a dia, ela requer exercícios nossos. E aí, então, nós somos mais pacientes quando somos mais estáveis ao longo da caminhada. Quando somos mais bondosos, isto é, nossos atos são seguros, geram confiança, gentileza, carinho, pequenas atitudes do dia a dia que demonstram que estamos de forma intencional dentro daquele lar. Ainda, Paulo nos fala sobre a mutualidade, essa ideia de que nós estamos convivendo juntos e as minhas atitudes não são para mim, mas são para todos. Ele diz, ele não inveja, não há competição entre quem vence e quem perde, porque as nossas vitórias e nossas derrotas são nossas e não mais só minha.
Ele não se vangloria. Ele sabe valorizar o time. Ele não maltrata. Não há ideia de superioridade. E por causa disso não há toques de violência. Não há vozes de violência. Mas toques de amor, vozes de amor. Ele não procura o seu próprio interesse. A manipulação não cabe no amor cristão. Eu não posso usar o outro. O outro não é fonte da minha satisfação. Eu não quero construir um campo de batalha dentro do meu lar, na qual eu sou o general que vai ser o vencedor. Mas eu quero ter uma intenção, na verdade, muito mais de cuidado para com o outro do que de violência. Eu posso dar uma dica para vocês vencerem, construírem vencerem a negligência e construírem a mutualidade? Orem juntos, pedindo a bênção de Deus sobre todos os membros dessa família, na qual todos nós nos beneficiaremos das bênçãos de Deus sobre indivíduos. Paulo continua e fala da ideia da intencionalidade na construção de paz. Ele diz, não se ira facilmente. Ele não me mostra constantemente irritado a pessoa que quer vencer a negligência. Ela quer amar, e porque ela quer amar, ela não se permite ser tomada facilmente pela ira, principalmente em momentos em que erros acontecem. Ele continua e diz, ela não guarda rancor. É engraçado como nós mantemos registros de erros e ofensas do passado. Ao contrário, Paulo pede para que a gente exercita o perdão, libertando-nos de toda e qualquer raiz de amargura. O perdão nos fala que o passado não tem mais domínio sobre nós. Ele pode ter machucado em algum momento, mas aquela ferida se transformou em cicatriz, e eu não permiti que ela virasse amargura. Quem ama, diz Paulo, não guarda o rancor. Caminhando mais um pouquinho, ele fala ainda de atitudes de mostrando amor para com o outro, quando a gente tem coragem em meio às crises. O amor tudo sofre. E aqui Paulo faz um movimento bem interessante no grego, na qual as pontas da frase incentivam ao que está no meio. E ele diz então, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. É no tempo da adversidade que a gente demonstra amor. E quando as adversidades vêm, a gente crê e espera numa postura na qual nós vamos superar a esses momentos. Numa doença, eu tudo sofro e tudo suporto com os membros da minha casa, porque juntos nós cremos e esperamos o fim dela. Numa crise financeira, a gente sofre e suporta junto, esperando e crendo no momento em que isso vai passar. E aí o Paulo diz, é por isso que o amor nunca perece. O amor ensinado por Jesus é perene. Ele nos chama a ter propósitos para enfrentarmos de forma sérias as crises mais desarticuladoras das nossas vidas. E a última postura de amor é a postura da busca da maturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino. Eu olhava para o mundo como um menino, nas quais as minhas preocupações eram de menino. Um dos maiores problemas da negligência é a falta de maturidade. Não, a maturidade não vem com o passar do tempo. Eu conheço um monte de adolescentes. São adultos falando, vestindo, pensando, agindo, a cosmovisão de mundo como de adolescentes. A maturidade vem com posturas que temos ao longo da vida, de forma muito intencional.
Você consegue perceber quando você está sendo imaturo? Deixa eu mostrar isso de forma assim muito concreta. Numa pergunta que a gente faz, às vezes, quanto custa um filho? Eu sei que nós latinos não fazemos muito essa pergunta, mas gente do norte, né, como os americanos, eles fazem essa pergunta: quanto custa um filho? E se você pensar racionalmente, ter um filho é um problema enorme. Assim, numa conta muito barata, um filho custa de 500 a 600 mil reais. Dá para comprar um bom apartamento, né? Então, você não comprou porque você teve filho. O meu pai não comprou um apartamento de 2 milhões porque ele decidiu ter 4. Olha aí, tá vendo onde tá indo o buraco que tá vazando todo o dinheiro da casa dos meus pais? E aí, se a gente pensar, nós não vamos ter filhos. Mas por que a gente quer crescer, amadurecer ao longo da vida? Porque não somos mais autocentrados? Porque nós queremos ter uma postura de uma construção de uma sociedade melhor, mais bonita? É que decidimos ao longo da vida nessa posição. E aí a gente sacrifica a nossa agenda self-service, ao nosso sabor, para cuidarmos dos nossos filhos. Você quer vida fácil? Vai mascar Maria mole. É fácil. Mas construir uma família é extremamente difícil e complicado. E é por isso que Paulo está falando de amor e ele diz: parem de ser moleques, meninos, travessos, levados. E se tornem homens grandes, pessoas adultas. O amor te faz isso. Por favor, vamos crescer. Nós vamos perder algumas coisas, é bem verdade, mas vamos ganhar muito mais, como, por exemplo, desfrutarmos de um amor verdadeiro. Eu estou pregando aqui, falando de forma séria com vocês, e o Davi está rindo. Olha que coisa mais linda! Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Você fala que ama? Para de ser criança. Para de ser imaturo. Cresça. Vida a ter é de esperança naquele que nos amou. Ele termina dizendo: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Talvez você não conheça nenhum adorador de Afrodite. Talvez porque eles não estejam mais aqui entre nós, porque não temos templos nas nossas ruas principais. Mas os princípios de Afrodite estão na nossa cultura, nos nossos filmes, nas nossas séries, nas nossas novelas, nas nossas músicas. E a maioria dos nossos relacionamentos são extremamente sofríveis, porque temos a marca do amor de Afrodite e não de Jesus. Paulo diz: agora vemos como um reflexo obscuro, mas então veremos face a face. O amor tem rosto, e o rosto do amor é de Jesus. Conheça-o completamente. Deus apostou em uma única coisa para nos conquistar. E no que ele apostou? No amor. Deus vai tratar sempre com indivíduos para abençoar famílias. Deus vai tratar com pessoas para abençoar um povo. Espere no Senhor. Ele quer abençoar a sua vida através de você. Que os seus olhos estejam sempre prontos naquele que nos amou e mostrou a sua face de amor, Jesus. Ele nos inunda de amor a tal ponto que a gente consegue amar aqueles que convivem conosco dentro das nossas casas. Mantenha os seus olhos fitos na fonte de todo o amor, Jesus. Para a gente pensar um pouquinho nessa semana. Que tal reconhecer quais têm sido os substitutivos que você tem colocado ao longo da sua caminhada, da sua jornada, e os abandonar, não os deixar de lado, mas entender que eles são segunda coisas.
e não as primeiras. E deixem que as primeiras sejam as primeiras. Saiba que o amor não é um sentimento, mas atitudes concretas. Se você ama, demonstre para as pessoas que você as ama. E finalmente, aproxime-se daquele que é toda a fonte de amor, Jesus. Dependa totalmente e exclusivamente dele. Esta aqui é a minha família. A Lorena, o Davi. E eu fico pensando que eu tenho muita fé e os coloco diariamente em oração. Eu fico pensando que eu tenho muita esperança numa cura completa e plena de Jesus na vida da minha família, onde a lágrima, as limitações, as tristezas, os problemas não mais existirão. Mas haverá um dia em que eu não precisarei mais ter fé e nem ter esperança, porque a minha fé e a minha esperança serão concretas. E então, o que vai restar é o amor. Permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas saiba que o maior deles é o amor. Vamos orar? Deus querido, em nome e por amor de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo de reflexão. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que tiveram acesso a essa mensagem. Obrigado a Deus porque o Senhor não desiste de nós e a Tua palavra nos desafia diariamente a vivermos de forma mais bonita diante dos Teus olhos. E é isso que eu quero te pedir nesse momento. Nos ajude a termos posturas sérias, concretas, maduras na construção de um lar, de uma família. Que todos os recursos de Jesus, o nosso irmão maior, aquele que nos amou primeiro, possa alcançar as nossas vidas. E todas as áreas, ó Deus, da nossa vivência familiar sejam abençoadas e recebam um sopro do Espírito, nos ajudando a resolver os nossos desencontros, nos ajudando a termos posturas intencionais. Guarda-nos e nos proteja. Abençoe todas as famílias da Igreja da Vila, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a construção do Espírito Santo dentro da sua casa, seja algo real, seja uma experiência profunda e significativa, hoje e pelos todos os dias, até a volta de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por todo esse tempo de aprendizado junto. Espero que a gente amadureça e cresça ao longo da nossa caminhada cristã, tá bom? Eu quero só lembrar uma questão importante dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Muito obrigado a você que tem sido fiel. E a Igreja da Vila tem respondido positivamente a esse desafio. E eu quero, em nome do Conselho, te agradecer por acreditar nesse trabalho, mas ainda te chamar para continuar a nos abençoar financeiramente, depositando o seu dízimo e a sua oferta na conta da igreja. Aqui está o nosso CNPJ, aqui está a nossa agência, a nossa conta. Por favor, contribua com a Igreja da Vila. Deus vai te abençoar muito ainda. Terça-feira temos a nossa live, eu e o Pastor Jones. O Pastor Jones sempre traz uma meditação sobre oração e a gente ora por sua vida. Eu quero te convidar a estar conosco terça-feira, lá no Instagram. Você curte a minha página, o perfil, acho, né? Ou a Lê Porfírio, ou a do Pastor Jones, Jones Loubach. E a gente tem um tempo ali de uma live bem gostosa de oração, uns 40 minutos juntos ali. E na quinta-feira a gente tem o nosso pequeno grupo, às 8 horas. Tem um grupo ali participando bem legal,
mas eu gostaria de mais engajamento e mais pessoas participando. Por favor, se programe a estar conosco, eu vou mandar o link, você acessa a página do Zoom e a gente tem um tempo ali bem bacana de crescimento espiritual. E uma última coisa que eu quero dizer é que você não precisa estar sozinho. Nesse processo todo de pandemia, se você precisar de alguém para conversar, para orar, para ler a Bíblia, para só estarmos juntos, eu queria te dizer que aqui está o meu telefone, 996340035. Pode me chamar. E eu quero estar com você virtualmente, mesmo quando o real não puder acontecer. Tá bom? Deus te abençoe. Gente, é o seguinte. O César estava começando a transmissão às 6 horas, deu algum problema, a gente atrasou então a transmissão, começamos o culto um pouco mais atrasado, e agora nós invertemos o culto. A gente começou do fim, e agora o César vai abrir uma nova live, continue aí na nossa página, com um tempo de cânticos, de adoração, de louvor a Deus. Fique muito à vontade para participar, convide os seus filhos para cantarem juntos, vai ser um tempo bem gostoso que o César vai nos conduzir em adoração, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração de vocês, eu sinto muitas saudades, mas como é bom poder ter esse tempo de cultos juntos, tá bom? Boa semana e até terça na nossa live de oração, onde a gente vai ter ali um tempo de busca do Senhor. Fiquem com Deus, boa semana.